Vou orar. Senhor nosso Deus, Tu és Deus interno, que opera em tudo e para tudo. Manifesta a Sua graça e o Seu poder. Acompanha-nos no poder do Espírito Santo. No nome de Jesus, nosso Senhor Salvador. Amém. Muito obrigado por a oportunidade que me foi dada aqui de poder falarmos a palavra de Deus. Nós sabemos que Deus é soberano, Deus é que faz tudo, Deus é que opera em tudo. Trago uma mensagem, essa mensagem é para todo o povo e aqueles que me ouvem. Portanto, neste momento nós estamos a enfrentar uma batalha em que todo mundo está assustado, e eu queria advertir aos que me ouvem e não só. Portanto, tenho aqui um tema que se diz o seguinte: se Deus toma frente das nossas batalhas, quem poderá nos vencer? Se Deus toma frente das nossas batalhas, quem poderá nos vencer? Se Deus toma a frente dos nossos problemas, problemas que não têm solução, impossível, e o próprio Deus toma à frente desses problemas ou dessas batalhas, quem nos poderá vencer? Portanto, na carta de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 a versículo 14, diz-nos o seguinte: se eu fechar o céu e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consomam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. 15. Agora estão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Portanto, aqui está, e nós falamos aqui, se Deus toma frente das nossas batalhas ou dos nossos problemas, quem nos poderá vencer? Deus aparece ao rei Salomão quando o Salomão acabou de edificar o templo, e Deus lhe apareceu ouvindo assim a oração do rei Salomão. E o Senhor lhe disse: se eu fechar o céu e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos consumam a terra, e se enviar peste entre o meu povo. Tem falado Deus assim. E neste versículo eu vou encontrar 4 condições. A primeira condição deste versículo é humilhar para reconhecer o erro. Esse é o primeiro. Que quer dizer que para Deus dar vitória a um povo, para Deus dar solução a um problema, Deus estar à frente do meu problema e eu ter nela a vitória, é preciso as 4 condições. A primeira é humilhar. É que a pessoa tem que se humilhar para reconhecer
o erro. A segunda, a oração sincera, declarando a total dependência dele. A oração sincera, declarando a total dependência dele. Essa é a segunda. O que é a oração? A oração é uma ponte de ligação entre o meu espírito e o Espírito de Deus. Por isso que é muito importante a oração de um povo para Deus. A terceira, buscar constante a sua presença. A busca constante. A última, converter dos maus caminhos. Portanto, são essas 4 condições que nos vai dar a vitória dos nossos problemas. E eu, iniciando assim, disse assim no versículo 14: isso é o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quando aconteceram os gafanhotos invadirem a terra, a peste assolar o mundo, e Deus declara, como temos um lugar preparado, um lugar onde Deus está fixado. Quando a peste vier, o gafanhoto também vier assolar as nações, e a Bíblia declara aqui: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, há um povo chamado pelo nome do nosso Deus. Este povo, quando chegar ao lado de Deus, o povo vai se humilhando à frente de Deus, reconhecendo os seus erros. Quando este povo reconhecer o seu erro que tem feito a Deus, então Deus do céu, Ele vai ouvir a oração deste povo. Humilhar é por quê? Humilhar porque nós estamos fora de Deus. E o homem é preciso chegar-se junto de Deus para pedir o perdão do que ele faz, para Deus poder ouvir. Se esse povo se humilhar, quem se humilha merece o perdão. Quem se humilha merece ser curado. Quem se humilha merece ser salvo. E Deus pretende das pessoas humildes para o Senhor poder agir. Se humilhar e orar, esse povo orar, clamar a Deus, como disse que a oração é a fonte de ligação, a ponte de ligação entre Deus, o meu espírito e o Espírito de Deus. E esse povo se humilha, depois de se humilhar, ele vem a orar. E se esse povo vem me buscar a Deus, porque muitos que abandonaram a Deus, muitos que não buscam a Deus, até neste momento que nós estamos, as pessoas buscam outras coisas, mas não sabem buscar a Deus e não conhecem a Deus. E aí Deus está distante dessas pessoas que não buscam a Deus. Mesmo num país, quando um país não busca a Deus, Deus ficará distante dessas pessoas. Mas para Deus nos aproximar, é preciso que nós o busquemos, nós humilhemos, nós oremos sobre o próprio Deus. Quando nós oramos, quando nós o humilhamos, quando nós o buscamos, então Deus estará perto e assim nos dará a vitória dos nossos problemas. A Bíblia diz assim, na palavra de Jesus, quando os discípulos estavam preocupados: o que comeremos? O que nós beberemos? Mas o Senhor disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Quando as pessoas buscam a Deus, em primeiro lugar, metem Deus em primeiro lugar, Deus age. E precisamos de agir em todo momento. Quando nós estamos a buscar a Deus, Deus se alegra conosco e Deus ouvirá a nossa oração. Converter. Se o meu povo se converte, converter é uma pessoa mudar de ideia, abandonar os pecados. Porque a peste vem através dos pecados. Os gafanhotos vêm através dos pecados. E quando há pecado, Deus não pode ouvir alguém. E quando a pessoa converte, automaticamente Deus vai ouvir. E Deus vai perdoar. Ele disse assim: eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. São os 4 pontos que é muito necessário para Deus tomar a frente dos nossos problemas, para que nós não sejamos vencidos por ninguém ou pelo diabo. Ele vai ouvir as nossas orações através de nós convertermos ao próprio Senhor. Converter significa voltar para Deus. Converter significa reconhecer a Deus. Converter significa abandonar tudo e seguir o caminho de Deus, estar dentro dos planos de Deus. E disse: agora estarão abertos os meus olhos, atendo os meus ouvidos à oração deste lugar santo, um lugar que foi preparado. Por isso, digo à nação angolana, para que essa nação angolana esteja preparado, voltam todos para Deus, para que Deus possa agir nos grandes problemas que afligem agora o mundo. Nos grandes problemas que afligem o mundo, esta é uma peste que entrou no mundo. Essa peste não se luta pela carne, mas se luta espiritualmente, como São Paulo tem dito no Efésios capítulo 6, versículo 12, 13, diz o seguinte: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos na força do Senhor e no seu poder, porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hastes da maldade. Portanto, quando as pessoas fortalecem na força e no poder do Senhor, logo conseguimos debarrotar o diabo que entrou no mundo. Nós sabemos que hoje o mundo está todo atormentado. Todo mundo está atormentado, a enfermidade entrou no mundo e todo mundo está com medo. Mas quem está em Cristo, quem recebe o poder, quem está fortalecido na força do Senhor e no seu poder, ele nada vai temer. Conforme nós acabamos de dizer aqui, se Deus toma a frente das nossas batalhas, quem poderá vencer? Por isso, nunca olhe para o tamanho do seu problema, mas para a grandeza de Todo-Poderoso. Não podemos olhar na grandeza do problema. Não podemos olhar naquilo que afeta o mundo, mas nós vamos olhar na grandeza do nosso Deus. 1 São João capítulo 4, versículo 4 diz: filhinho, vós sois de Deus e já venceste o maligno. Todo aquele que é de Deus, o maligno não toca. Porque o que está em nós é maior do que está no mundo.
o que está conosco é maior do que aquilo que está no mundo. E todo aquele que é de Deus, o maligno não toca. E por isso a igreja tem uma voz para falar ao mundo. A igreja tem a fé viva para falar ao mundo, para poder combater contra as potestades, para poder combater contra os principados e as hostes da maldade que trazem o mal no seio do povo. Potestades são espíritos especializados que trazem as calamidades, a corrupção, a violência dentro do mundo. As potestades são espíritos também especializados que trazem confusão, doenças dentro do povo de Deus. Mas o nosso Deus tem poder. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se esse povo se humilhar, bastou alguém se humilhar, bastou alguém orar, bastou alguém buscar, bastou alguém converter, logo os ouvidos do nosso Deus, os olhos do nosso Deus serão abertos, os ouvidos atentos para poder ouvir a oração deste homem de Deus que se humilhou, que buscou e que se converteu nos seus pecados. Não podemos estar alheio. Nós notamos também o David, a vitória do David contra o Golias. A vitória de David contra o Golias, no 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40 a versículo 50. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40 a versículo 50. Portanto, a vitória do David sobre o Golias serve de encorajamento para as pessoas que enfrentam problemas aparentemente sem solução. Nós sabemos quem foi o Golias e nós sabemos quem foi David. Golias era um guerreiro. Esse Golias, o gigante. Mesmo até o Saul temia esse Golias. Mas David não olhou pela grandeza, porque David foi ungido pelo Senhor para poder fazer frente com o Golias. Portanto, é um grande exemplo para a igreja, quando a igreja atravessa um problema, ou quando as nações atravessam um problema, é preciso nós termos uma fé viva para podermos ultrapassar os problemas que nos afligem. A epidemia que entrou no nosso país, nós chamamos gigante, é Golias. Mas há David para derrotar essa epidemia que entrou no nosso país. A Bíblia diz assim, que tudo é possível para todo aquele que crê. Não podemos estar a tremer, fechando-nos dentro de casa, porque mesmo estamos fechados dentro de casa, essa não é solução. Mesmo que estamos a lavar as mãos, isto não é solução, porque o diabo não quer nada saber. Para derrotarmos esse diabo, essa epidemia, só através da palavra de Deus, que é poderosa para destruir todos os poderes malignos. Amém. Para destruir esses poderes malignos, a intervenção é Deus. A intervenção é a oração. Quando o povo de Deus orar, Deus do céu, Ele ouvirá. A Bíblia diz assim, que a oração da fé move a mão poderosa de Deus. Quando nós estamos a orar com a fé, quando estamos a orar cheio do poder do Espírito Santo, logo Deus se levanta na sua cadeira para poder agir. Quando Israel estava a tremer, não havia ninguém para a luta.
O rei Saul não conseguia lutar contra o Golias, porque era um gigante. Quem foi o Golias? Só a espada do Golias pesava 250 quilos. E o seu cinturão que ele tinha pesava 300 quilos. A altura dele muito alto. Ele tinha 24 dedos. Só que na sua mão, nas suas mãos, tinha 12. Nos pés tinha 12. Um homem gigante, grande. E que ninguém poderia enfrentar esse grande guerreiro. Mas Deus é poderoso. Deus usou o seu filho jovem, que não era experimentado na guerra, porque ele era ungido, era apenas pastor das ovelhas e não estava experimentado na guerra. Nós precisamos a derrota, precisamos ganhar. Quando o Golias viu o David, ele desprezou o David. Ele não acreditou no que estava vendo. Pois num lugar forte de um guerreiro estava um jovem que nunca havia pegado a uma espada para lutar. Olha só o que Deus faz. Quando as pessoas desprezam que não há ninguém para travar a batalha, mas Deus vai preparar uma pessoa que é desprezado, que não é conhecido. David não era conhecido, foi desprezado. Mas Deus preparou esta pessoa para a batalha. Portanto, o que entrou no mundo precisa oração. Queremos uma igreja viva, queremos pastores vivos, que tenham o braço do Senhor para poder fazer face a esta situação que nos traz. O Salomão, quando edificou o templo, o próprio Deus aparece e fala com Salomão: se houver peste, se houver gafanhoto, o gafanhoto é o coronavírus, a peste é o coronavírus também, 19 que veio, mas se houver peste a esse lugar, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, o povo que tem o nome do próprio Deus, há um povo que tem o nome do próprio Deus, este povo se orar, este povo se me buscar, este povo se converter dos seus maus caminhos, eu do seu ouvirei. Nós temos uma promessa, a igreja tem uma promessa. Jesus disse assim aos seus discípulos: eis que eu vos dou o poder para pisar a serpente, escorpião, toda a força do inimigo, e nenhuma coisa vos fará dano algum. Eis que eu vos dou o poder para pisar a serpente, que é o próprio diabo, escorpião, que são os demônios, que trazem problemas, são os demônios que trazem as doenças, o diabo que traz a doença. Mas Jesus disse: eis que eu vos dou o poder para pisar a serpente, escorpião, toda a força do inimigo, e nenhuma coisa vos fará dano algum. Ali está a vitória da igreja. Ali está a vitória da igreja. A igreja não pode ter medo. Todo aquele que ora não pode ter medo. Todo aquele que ora tem a promessa de Deus. E a promessa de Deus, o nome de Deus está nesta casa. Nesta casa. O meu corpo é uma casa de Deus. Quando o nome de Deus está nesta casa, então Deus ouvirá do céu. E ali apregoou esse jejum, e aqui ele estava orando para pedir força, que não temos nada o que fazer, mas recorremos a ti, os nossos olhos estão sobre ti, e Judá todo ficou de pé. Mulheres, crianças, homens, todos ficaram de pé para pedir auxílio ao nosso Deus. O rei ordenou que eu cantasse, louvasse ao Senhor. Esse momento que nós estamos é o tempo em que o cidadão deve se entregar a Deus e louvar a Deus. Quando eles estavam a louvar a Deus, o inimigo não sabia que eles estavam a louvar a Deus. O próprio Deus mandou calar que vocês não lutam, não fazem nada, mas a luta agora é minha. Quando eles estavam a louvar, então fizeram a emboscada. Eles entraram na emboscada
e todos aqueles foram dizimados, morreram todos. A peste morre, a peste termina quando as pessoas sabem clamar a Deus, quando as pessoas sabem buscar a Deus, quando as pessoas não se esquecem de Deus. A peste termina, porque a peste é vindo do diabo. Nós somos um povo de Deus. Como somos um povo de Deus, somos criatura de Deus, e nós devemos orar para Deus atender a nossa súplica. Eu tenho a fé. Eu tenho a fé. Se o mundo levantar, se a igreja levantar a orar para Deus, Deus vai nos dar a vitória e vai terminar com essa enfermidade que está no mundo. Porque a Bíblia disse: em meu nome porão as mãos sobre os enfermos. Os enfermos ficarão curados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Usarmos o nome de Jesus. Não há um outro nome em que nós podemos encontrar a salvação. Na terra, no céu, na terra, embaixo da terra. Não há um outro nome, senão um nome só de Jesus, que esse nome que todos são salvos por esse nome. E nós temos essa declaração. Deus nos deu essa declaração para nós tomarmos o seu nome, no sentido de nós usarmos esse nome como um testamento. O nome do Senhor é um testamento que nos foi dado. Bastou mostrar esse nome. Esse nome paralisa todas as coisas. Portanto, Angola, angolano, o mundo, voltemos todos para Deus. A solução não está na injeção. Eu não estou dizendo que não vamos na injeção, não. Mas essa solução é a solução de Deus, porque é no mundo inteiro. Todos os continentes estão afetados. E já não é um caso normal, é caso do diabo. Não há guerra que se viu, todo mundo é guerra. Isso não é guerra mundial do diabo. Agora estamos numa guerra mundial do diabo. Agora para essa guerra mundial do diabo terminar, aqueles que são servos de Deus, levantem-se. Como Josafá ficou de pé, como David também ficou de pé. Fiquemos todos nós de pé para clamar ao nosso Deus e Deus tirar a peste que entrou nesse mundo, para nós sermos salvos. Muito obrigado pela esta mensagem. E eu vou orando. Senhor, muito obrigado pelo seu grande amor, pela sua mensagem, pela advertência, pela coragem do David, pela coragem de Josafá, pela coragem daqueles que clamaram no momento de angústia. E nós também estamos angustiados. Para nós não há refúgio, senão o Senhor, nosso Salvador, é que é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza e o nosso socorro, bem presente no momento de angústia. Os seus ouvidos que estejam atentos, os seus olhos abertos ao lugar santo. Senhor, ajuda os angolanos, ajuda o mundo, e que o seu braço ergue. Encerramos os poderes do diabo que está a atormentar o mundo, que não tenha poder nem domínio. Obrigado, Jesus, pelo seu nome, no nome de Cristo, nosso Senhor Salvador. Amém.